E aí que hoje o meu corpo me contou uma coisa que eu não queria ouvir. Vamos falar sobre isso? Tudo bem com vocês? Hoje eu vivi uma experiência curiosa. Vou dar um pouquinho de histórico para vocês entenderem por que isso mexeu comigo. Eu sou alguém que estuda corpo faz um tempo já. Eu comecei a estudar Spinoza, Foucault e pensar como o corpo precisava ser libertado das instituições que atravessam a gente, como a gente é... O Foucault falava de corpos dóceis, como a gente é submetido a um monte de coisa, enfim. Comecei a estudar corpo e o Spinoza fala quanto pode um corpo. Então fui me interessando por libertar o meu corpo, por fazer o meu corpo mais potente. Me tornei alguém que observa o meu corpo, que presta atenção. Já tem até vídeo aqui falando sobre isso, de que o nosso corpo fala coisas com a gente. Enfim. Mas hoje de manhã eu acordei e eu tenho praticado yoga todos os dias de manhã. E eu estava fazendo algumas práticas e, de modo geral, existem algumas práticas dentro do yoga que são consideradas bem difíceis para muitas pessoas, que são práticas de bastante equilíbrio, em que você fica apoiado num só dos seus membros e precisa torcer ou contorcer as outras partes. Bom, eu fiz minha prática de yoga e entre várias posturas, as posturas que são consideradas por a maioria das pessoas bem difíceis, eu tenho bastante facilidade, que são as posturas de equilíbrio. Mas tem algumas posturas que exigem um pouco mais de flexibilidade e que são posturas até bem simples e que, nossa, como estava difícil para mim fazer hoje, assim, para eu fazer. Eu comecei a ficar cansado, meus braços e pernas tremendo, enfim. Aí fui conversar com um amigo que é uma inspiração para eu estar um pouco mais exercendo, fazendo meus treinos de yoga, porque ele, desde que eu conheci, ele tem feito yoga com bastante frequência e ele posta os vídeos. Então eu comecei a seguir no Instagram e comecei a ficar incentivado pelas falas dele em relação à prática. E ele vem de um histórico de uma mudança de vida significativa, assim. Então me inspirou. E aí, conversando com ele, eu falei pra ele, cara, puxa vida, eu tive, né, contei pra ele qual era os asanas que eu estava fazendo, e falei pra ele, puxa, eu tive tanta facilidade nas posturas de equilíbrio, mas nessa e nessa eu tive tanta dificuldade. Aí ele me disse, você tem que olhar o que teu corpo tá te dizendo sobre isso, né? Do que se trata. Ele disse pra mim, yoga não é as posturas que você faz, yoga é a autoobservação. E aí aquilo veio como um murro, assim, em mim, porque, eu sou alguém que tem muito equilíbrio na minha vida, eu sou alguém equilibrado. Eu sou alguém intenso, mas as minhas intensidades, elas são temperadas por momentos de calmaria. Eu sou alguém que sai bastante, mas eu fico bastante em casa. Eu sou alguém que trabalha bastante, mas que descansa bastante, enfim. Mas aí tem algo que o meu corpo me revela, que é o seguinte: apesar de ter bastante... Nossa, desculpa, gente. Apesar de ter bastante equilíbrio, me falta flexibilidade. E flexibilidade tem a ver com abrir mão de algumas crenças, de flexibilizar encontros com o outro, de flexibilizar... Enfim, e essa é uma dificuldade que eu realmente tenho, que eu não tenho trabalhado, não tenho olhado nos últimos dias, não sei, nos últimos meses, mas não é algo que estava diante de mim. Em Gestalt a gente fala de figura e fundo. Essa questão é algo que estava ao fundo, eu não estava olhando para isso, sabe? E foi muito impactante para mim quando eu me dei conta de que a dificuldade do meu corpo não era a dificuldade do meu corpo, porque eu mesmo ensino isso, não há o meu corpo e a minha mente, ou o meu psique, ou o meu psiquismo. Há eu. Só existe eu. E o meu corpo sou eu, o meu psiquismo sou eu, a minha mente sou eu. Então, se eu, no corpo, estou inflexível, estou enrijecido, isso significa que eu tenho lugares enrijecidos em que precisam de um pouco mais de flexibilidade. E foi importante porque eu passei hoje o dia pensando quais são os pontos de flexibilização, quais são os pontos onde eu preciso atentar para que eu possa flexibilizar um pouco mais. Eu olhei para algumas coisas, até fiz alguns movimentos hoje em relação a isso, mas eu preciso atentar para isso. Meu corpo está me dizendo,
você está enrijecido. Há partes que precisam se flexibilizar. E eu queria te convidar para essa reflexão. Estou aqui me expondo, mas eu acho que a gente cresce junto. Eu não sei como que você está na prática das tuas expressões corporais, mas presta atenção. Presta atenção se o teu corpo está pedindo mais espaço, se o teu corpo está pedindo mais descanso, se ele está pedindo mais equilíbrio, se ele está pedindo mais flexibilidade. O que teu corpo está pedindo para você? Mais ar, né? Que você respire mais. Presta atenção. O teu corpo é você. A lição para mim hoje é que eu preciso desenrijecer algumas partes. Flexibilizar. Que bom que eu estou bem no meu equilíbrio. Estou mesmo. Eu vou nomear a lição do dia a respeito do corpo. Apesar da lição para mim ser sobre desenrijecer, eu acho que a lição para nós é prestar atenção que nós somos o nosso corpo. E vou deixar aqui um abraço especial pro meu amigo João, que me falou tudo isso e me impactou tão fortemente. Tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.